Eu começo a edição de hoje conversando com a Priscila Souza, que está no terminal hidroviário e vai mostrar essa movimentação logo cedo para a gente. E aí, Priscila, muitas pessoas estão no terminal já prontos para viajar, para aproveitar esse feriadão aí prolongado? Oi, Thaís. Olha só, a movimentação de muitas pessoas já aqui nas primeiras horas da manhã no terminal hidroviário. A gente está aqui num dos salões onde a gente já percebe, olha só, uma boa movimentação. Vou mostrar aqui para o outro lado, Thaís, do terminal, de prova, mostrar aqui para quem está em casa. A gente tem esse lado aqui onde fica o portão B, que também é um portão de embarque. E aqui, além de passageiros aguardando aí o horário das viagens, já tem também mais ali no final uma fila, né, de um outro grupo que já se prepara para fazer esse embarque agora às 6 horas da manhã. Aqui para esse lado, Thaís, onde a gente tem um dos principais salões de embarque aqui no terminal, ó, a gente tem essa imagem aqui de algumas pessoas ainda aqui na fila, aguardando aí para fazer a compra da passagem. Um pouco mais aqui à frente, como o Álvaro está mostrando para a gente, uma movimentação que chama a atenção. Mas quando a gente compara, né, Thaís, com outros feriados ou outros períodos, é sem dúvida uma movimentação menor. Inclusive, nós entramos em contato com a administração aqui do terminal para nos dar, né, um parecer de qual era a expectativa para essa movimentação de pessoas hoje aqui. E eles disseram que exatamente em decorrência da pandemia, eles não iam, né, fazer uma previsão, porque não tem muito como prever esse comportamento das pessoas, se muitos vão viajar, se vão aproveitar esse feriado de segunda-feira do dia 7. Então, não há um número e uma estimativa para esse fim de semana agora do feriado. Mas eles reforçam, né, que os horários e a quantidade de viagens estão as mesmas, assim como ressaltam também, Thaís, essas medidas e esses cuidados que o terminal vem adotando para manter aí o distanciamento. A gente tem aqui, sempre a gente mostra, né, essa questão da marcação, olha só, na fila de embarque, para que as pessoas mantenham aí uma distância mínima. O uso de máscara aqui também é obrigatório e a gente consegue perceber que as pessoas têm tido esse cuidado, além dessa disponibilidade também, né, para os usuários, a questão do álcool em gel. Hora e outra a gente percebe, né, que falta ainda às vezes um pouco esse cuidado de evitar essa proximidade das pessoas, mas, Thaís, há esse cuidado e essa possibilidade de que as pessoas fiquem atentas a essa sinalização, mesmo nas cadeiras. Algumas cadeiras ficam isoladas para evitar também essa proximidade. E muita gente, viu, Thaís, por aqui. Não é uma movimentação comum, como a gente costuma acompanhar em outros feriados, em outras situações, mas dá para perceber que hoje, sexta-feira, logo cedo aqui pelo terminal hidroviário, tem bastante gente aí já desembarcando, né, embarcando, na verdade, para ir para os municípios aqui localizados nas ilhas, Thaís. Pois é, Priscila, a gente sempre que tem feriado prolongado, período de férias e tudo, a gente acompanha logo cedo, porque é o horário em que as viagens saem daí do terminal hidroviário aqui de Belém. E a movimentação é sempre muito maior. Como a gente passa agora nesse período de restrições e tudo, algumas pessoas ainda estão com certo receio em viajar, mas a gente mostra para vocês que mesmo assim ainda é grande mesmo a movimentação. É muito maior, claro, em tempos normais. Ano passado, quando a gente mostrou isso daí, meu Deus, esse horário, tinham pessoas lá na frente, enfim, a fila chegava e dobrava, enfim, era muito grande. Só que agora a gente vivencia um momento diferente, mas ainda assim é grande a movimentação das pessoas que estão aí à procura desse descanso, visitar a família, enfim, poder sair um pouquinho, aproveitar esse feriado, né? Poder sair um pouco desse nosso espaço todo aqui na capital para ir para a ilha, principalmente para a Ilha do Marajó. Muito obrigada, viu, Priscila, pelas informações. A gente volta a conversar com você logo mais. Carlos Brito já aparece por aqui porque ele está lá no terminal rodoviário e vai mostrar para a gente também como é que está a movimentação por lá, se as pessoas estão saindo muito da cidade em busca também dos balneários aqui do nosso interior do estado, Carlos. Olha, Thaís, como você mesmo disse, né, tempos antes da pandemia a movimentação com certeza era bem mais intensa, né, até a situação toda da pandemia, né, as pessoas ainda estão preocupadas. Aqui no terminal rodoviário de Belém, no bairro de São Brás, a movimentação é grande sim, tá? Não tão grande como a gente disse, comparada a outros períodos, como vocês podem ver aí, o Vanderlei Prestes está mostrando para vocês, pelo menos aqui está todo mundo de máscara. O grande problema é que nem todo mundo que está aqui usa a máscara da forma devida. A própria administração do terminal rodoviário de Belém
se adaptou, né, a essa circunstância do novo coronavírus e aí colocou aqui algumas medidas para evitar a questão de aglomeração, até mesmo a higienização das pessoas. Vanderlei Prestes, por favor, mostra aqui para gente. Adesivos no chão, né, orientando e alertando sobre a questão do distanciamento social. Aqui também tem vários pontos de totens, né, com álcool em gel, foi colocado exatamente para a higienização das mãos das pessoas. E por incrível que pareça, Thaís, mesmo nesse período de pandemia, a redução, né, a expectativa de redução aqui com relação à movimentação no terminal rodoviário de Belém é de apenas 10%. Aproximadamente 13 mil pessoas devem passar por aqui nesse feriado, pelo menos a expectativa da administração aqui do terminal rodoviário de Belém. Entre os lugares mais procurados, né, as passagens mais vendidas, estão aí os municípios do Nordeste do estado. Bragança, Capanema, Salinópolis, Curuçá, muita gente querendo sair da cidade, mas como vocês podem ver aí, até que não tem muita aglomeração por aqui não, aquelas filas, né, que a gente era acostumado a ver em outros feriados, pelo menos agora, nesse momento aqui no terminal rodoviário de Belém não tem não, tá tranquilo, a movimentação, mas aí a gente percebe algumas pessoas, inclusive já adiantaram essa parte de viagem, a movimentação também foi registrada ontem, no finalzinho da tarde. Do outro lado aí, para onde o Vanderlei Prestes está mostrando, essa daí é a parte de desembarque, né, de passageiros. Assim como tem gente saindo da cidade, também tem gente chegando por aqui, todo mundo com máscara. Tem um funcionário aqui do próprio terminal rodoviário de Belém que faz a aferição da temperatura dessas pessoas, elas também são orientadas a utilizar o álcool em gel. Como eu disse, tem a questão do distanciamento, é preciso que seja respeitado nesse momento, mas aqui não há pontos de aglomeração, pelo menos nesse momento, no terminal rodoviário de Belém. Lá do outro lado, onde são vendidas as passagens interestaduais, os lugares mais também procurados nesse momento são os estados do Nordeste brasileiro, né? E aí vem Ceará, Pernambuco e também a Bahia. Thaís, como o Vanderlei Prestes está mostrando, do outro lado está bem mais tranquilo do que esse lado aqui. E a expectativa é essa da administração do terminal rodoviário, de que haja uma redução de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. Pelo menos é essa aí a expectativa, a projeção da administração aqui do terminal rodoviário de Belém. Thaís? Tá certo, Carlos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais por aqui. Você vai mostrar também a movimentação de saída da cidade lá na BR-316. Aí nós vamos acompanhar, saber mesmo como é que está tudo por lá. A gente volta a conversar logo mais. Vou conversar com o Carlos Brito, ele que está no terminal rodoviário lá em Ananindeua. Carlos, a gente viu que o movimento de saída é muito grande a essa hora da manhã. No terminal rodoviário aí de Ananindeua, a procura por passagens também está muito grande ou está tudo tranquilo? Olha, Thaís, até que não. Até agora, no início da manhã, movimentação tranquila, né, de passageiros aqui no terminal rodoviário de Ananindeua, esse que é o segundo maior terminal rodoviário da região metropolitana de Belém. Conversando agora há pouco com um funcionário daqui, ele disse que o movimento foi mais intenso por volta de 5 e meia da manhã. O pessoal realmente estava saindo aqui dizendo, né, segundo ele, era tanta gente que mal dava para andar. Mas aqui, como vocês podem ver, olha, a movimentação é tranquila, né, de passageiros. O pessoal vai chegando aos poucos, aguardando os ônibus. Aqui nas cadeiras a gente vê também o pessoal aguardando quietinho. Aqui a gente lembra que algumas semanas tinha uns adesivos colocados aqui estrategicamente para que as pessoas evitassem aglomeração e até mesmo para respeitar a questão do distanciamento. A gente percebe que agora não tem mais os adesivos e as pessoas estão sentando à vontade aqui. Mas a gente viu aqui suportes com álcool em gel, tá, Thaís? Adesivos alertando as pessoas com relação à questão do distanciamento social, adesivos que já estão desgastados, né? E também tem aí cartazes, né, orientações para o pessoal com relação à utilização de máscaras, higienização das mãos. Tem também um agente da Semutran aqui orientando, né, o acesso dos veículos, dos ônibus, enfim, dos carros que passam por aqui. E aí a movimentação é essa. Como eu disse, o fluxo de pessoas foi bem maior no início da manhã, né, como me passou um funcionário, agora está mais tranquilo. A gente vê o pessoal usando máscara aqui, pelo menos, né, e algumas pessoas respeitando a questão do distanciamento social. Enquanto isso, a gente aproveita, Thaís, para mostrar a questão do trânsito, né? A gente está bem pertinho da BR-316, o Vanderlei Prestes vai mostrar, a gente vai tentar chegar mais lá perto.
O fluxo é intenso, né, de veículos, como você disse. Esse aqui a gente está a alguns metros da barreira do Detran, né, e um fluxo intenso de veículos. Mesmo assim, não tem pontos de congestionamento. A gente vê o trânsito fluindo nesse trecho. Muitos carros saindo, né, da cidade. A gente também do outro lado não dá para ver, mas a gente também tem muitos veículos no sentido de quem vai aí para o centro da cidade. Vanderlei Prestes está mostrando. Estamos a poucos metros da barreira do Detran. A gente encontrou, Thaís, um ponto de lentidão já ali próximo ao viaduto do Coqueiro, né? Ali sim a gente encontrou até uma certa dificuldade, já chegando às proximidades da entrada do bairro de Águas Lindas, também do conjunto Júlia Cefé, a gente encontrou ali alguns pontos de lentidão. Mas aqui o trânsito está fluindo, ele está carregado, mas ele está fluindo de certa forma. Ali na frente tem um semáforo, mas está dando para fluir. O que a gente percebe é que há sim uma intensa movimentação de veículos no sentido de saída da cidade nessa manhã de sexta-feira, Thaís. Certo, Carlos, é muito intenso mesmo. Desde cedo, quando a gente começou a mostrar na Almirante Barroso, já estava com o trânsito muito parado ali, muito lento. Agora a equipe está comentando aqui comigo, você que está aí na rua, é impressão nossa ou está com uma leve chuva aí? Aqui a gente chama de chuvisco mesmo. Está chuviscando por aí, Carlos? Tá sim, Thaís, é até uma coisa estranha pra gente, sabe? Tá um solzão danado aqui e de repente uma nuvem parou por aqui e começou a chuviscar, né? Como a gente fala, o nosso popular paraense começou a chuviscar aqui na BR-316, mas a gente acredita que seja só uma nuvem rápida porque o sol tá intenso aqui, daqui a pouquinho a tendência é que ele fique bem mais forte. Principalmente ali por volta do meio-dia, né, Thaís? Aquele sol de rachar. E aí a gente percebe a movimentação essa que não é. É verdade. Obrigada, Carlos. Gostei aí por alguns segundos do Menino do Tempo, viu? Se saiu muito bem. Obrigada pelas informações.